Hoje eu queria falar sobre depressão no inverno. Porém, contudo, entretanto, todavia, algumas coisas aconteceram e me fizeram simplesmente mudar o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá? Roda a vinheta. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo de terça-feira, 2 dias para o Natal. Aê! O vídeo de hoje é rápido e engraçado. Porque, engraçado pelo menos pra mim, né? Já faz um tempo eu postei um vídeo falando sobre micos na Alemanha, sobre micos que eu paguei na Alemanha. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada enquanto eu estava no transporte público, como sempre acontece no transporte público. Então eu resolvi compartilhar isso, que é um mico que muitos brasileiros cometem, não somente brasileiros, outras pessoas de outras nacionalidades também cometem. Só que como eu não entendo a língua deles... Mas se você é brasileiro, já viajou para outro país e começou a falar coisa íntima em transporte público, em local público, no seu idioma, é com você mesmo que eu estou falando. Hoje, pela terceira vez, eu presenciei um barraco em português. Barraco assim, coisas extremamente íntimas que as pessoas falam, as pessoas agem como se... de uma maneira que elas jamais agiriam se elas estivessem no Brasil, porque as pessoas ao redor entenderiam. Mas pelo fato da pessoa morar na Alemanha, ela acha que ninguém vai entender o que ela tá falando. E por causa disso, ela se sente um pouco mais à vontade, simplesmente abrir a boca e começar a falar qualquer coisa que vem à cabeça dela. E eu acho isso muito interessante. Porque quer queira, quer não, eu tenho um raio pra esse tipo de situação. E não importa o lugar onde eu vou, se eu tô em Bagdá, se eu tô na Alemanha, se eu tô na China, se eu tô no Brasil. Esse tipo de situação vai acontecer do meu lado. Então eu vou contar pra vocês 3 micos que eu já vi de brasileiros não, tem um português e 2 brasileiros, que ocorreram perto de mim e eu presenciei tudo de camarote comendo pipoca. O mico número 1 foi em 2013, quando eu tinha acabado de chegar aqui, eu quase não falava alemão, e eu tinha um iPhone velhinho, que eu tinha que ficar salvando a bateria dele e tudo mais, então eu não ficava escutando muita música. Então eu simplesmente ficava com o fone de ouvido, mas com a música desligada, e conversando com os meus amigos, mandando mensagem, etc, etc, etc. Nesse dia, eu peguei o metrô pra poder voltar pra casa. E na minha frente veio uma senhora portuguesa, muito brava, que começou a discutir com a cunhada dela, não, com a irmã dela, acho que era irmã dela, porque ela tava xingando o cunhado. Então, ela começou a xingar, eu vou usar nomes fictícios, porque até eu nem lembro o nome mais, mas enfim. Ela começou a xingar o marido da Maria era a irmã dela, Maria é o nome fictício, porque o Manuel, que era o marido da Maria, tava devendo 800 euros pro Antônio, que era marido da mulher. E o Manuel tava gastando dinheiro com um monte de coisa e não tava pagando o Antônio de volta. Então o diálogo foi mais ou menos assim. Eu não sei fazer sotaque português, então eu vou fazer com o meu sotaque normal. Mas ela falava assim: conversa com ele, Maria, conversa com ele, eu já mandei você conversar com ele. O homem tá comprando moto nova, o homem tá comprando carro novo. O cara não devolve os míseros 800 euros que ele tá devendo pro Antônio. O Antônio tá aqui com uma cueca furada. Tem dinheiro pra comprar cueca nova. E a besta do seu marido não devolve o dinheiro pra ele. Devolve o dinheiro pra ele. E todo mundo no metrô ignorando. Por quê? Porque eu não fazia ideia do que aquela mulher tava falando. Naquele momento, eu que sou uma pessoa noveleira, eu já assisto novela mexicana exatamente pra assistir os barracos. Eu quase saquei uma pipoca de dentro da minha bolsa, coloquei o óculos 3D e fiquei lá. Gente, foi a primeira vez que eu me toquei. Melhor prestar atenção no que eu falo em público. Segundo mico que eu presenciei foi... Eu tava pegando o ônibus, eu já tava trabalhando na época, e eu pegava o ônibus pra poder descer perto do meu trabalho, e de lá eu ia a pé até o meu trabalho, porque eu trabalhava bem pertinho daqui. E aí eu desci do ônibus, e sentada no ponto de ônibus tinha uma moça. E ela tava no celular, e ela tava muito estressada. E eu tava descendo, e eu precisava pegar um dinheiro que tava na minha bolsa pra eu poder ir no supermercado comprar meu café da manhã, porque era bem cedo. Então, eu desci, peguei minha bolsa, apoiei do lado dela no banquinho do ponto de ônibus e comecei a procurar meu dinheiro. Naquele momento, a mulher tava falando no telefone e ela tava muito brava. Ela levantou num sopetão que eu pareci um daqueles, sabe, desenho animado, tipo Tom e Jerry?
E aí o Jerry vai lá, pega e dá um susto no Tom, e o Tom fica tão assustado que ele gruda no teto. Eu quase grudei no teto com aquela mulher berrando do meu lado. Ela ficou tão brava, ela ficou tão puta da vida, eu nem sei o porquê que ela tava puta da vida. Mas ela levantou num sopetão e começou a berrar. É mentira! É mentira! É mentira, isso aí é mentira! Mentira! Eu tipo, calma moça, pelo amor de Deus, calma. Tipo... Mas ao mesmo tempo eu não queria falar português, porque senão ela ia se sentir embaraçada, porque ela ia saber que eu tava entendendo o que ela tava falando. Então eu fiquei tipo... Peguei minhas coisas e saí correndo pra padaria pra comprar meu pão, porque nesse tipo de briga eu não vou me meter. Mas com certeza se ela estivesse no Brasil e ela soubesse que tinham pessoas falando português ao redor dela, ela provavelmente teria tido uma atitude diferente. E o terceiro e último mico que aconteceu hoje, que eu tive que me segurar pra não dar risada, foi, eu tava esperando o trem pra voltar pra casa. Sempre assim, né? Metrô, trem, ônibus, enfim. Eu tava esperando o trem pra voltar pra casa. Meu trem tava atrasado já. E a plataforma tava lotada, porque nenhum trem tava vindo. Tava tudo atrasado hoje. E tinha uma senhora do meu lado. Nisso uma mulher veio do outro lado. E a senhora começou a berrar. Eu vou matar você! Eu vou matar você! Eu tô aqui te esperando faz 1h30! E eu tenho problema no joelho, eu não posso ficar aqui te esperando! Eu fiquei morrendo de dó da senhora, porque a minha mãe tem problema no joelho e eu sei, provavelmente ela tava sofrendo bastante. Enfim, as duas se encontraram, a senhora precisava entregar uns documentos pra outra moça, que também era brasileira, que tava chegando. Só que como elas estavam se sentindo num ambiente completamente confortável, elas começaram a berrar muito em português. Todas as pessoas que estavam ao redor ignoraram. Eu, que estava sem bateria no meu celular, escutei tudo. Não vou divulgar a informação, claro que eu não vou divulgar a informação, mas eu sei exatamente por que elas estavam berrando cada palavrão que a senhora xingou a outra moça, porque a moça estava 1h30 atrasada. E o fato da moça não ter pedido desculpa porque a moça falou que a culpa não era dela, que a culpa era do metrô que tinha atrasado. Então se você fala português e você for visitar a colônia e você pensar em agir de uma maneira espontânea que você jamais faria se você estivesse no Brasil, olha ao redor e vê se eu não tô por perto. Porque provavelmente eu vou estar do lado, eu vou escutar e eu vou dar risada, porque né, eu mesma já fiz isso. Uns dias atrás eu tava no metrô, conversando com um amigo meu, conversando sobre as namoradinhas dele, e fofocando, e não sei o que, não sei o que. De repente me chega um homem do lado e fala assim, vocês são brasileiro? E eu só caio com a cara no chão, né? Porque tipo, só, você tava escutando? Então se você for viajar pra algum lugar da Europa ou dos Estados Unidos mesmo, porque, gente, sul dos Estados Unidos tá lotado de brasileiro. Paris tá lotado de brasileiro. Aqui em Colônia, nesse Natal, eu tô vendo muito brasileiro por aqui. Então presta bastante atenção e tenha certeza de que não tem ninguém ao seu redor se você falar uma coisa íntima. Caso contrário, muita gente vai ficar sabendo sobre a sua vida por aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã é meu último dia no trabalho, depois dessas férias. E daí começa a maratona do Natal e eu vou ter que correr atrás das coisas e tudo mais. Mas como quinta-feira é ceia de Natal, não vai ter vídeo postado. Mas eu vou gravar um pouquinho das preparações da ceia na casa dos meus sogros, porque eu consegui liberação pra poder fazer isso. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como funciona, caso meu celular não resolva dar pau e apagar todos os meus vídeos, como aconteceu com o meu aniversário, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber. E mantenha a boca fechada quando você estiver no meio da rua. A gente se fala em breve, tá bom? Bis bald und frohe Weihnachten, porque eu não estarei aqui até o Natal, então a gente só vai se falar depois do Natal. Um beijo, Feliz Natal pra todo mundo, muita alegria, muita paz, muito amor, muito tudo pra vocês. E agora sim, a gente se fala em breve. Bis bald! Tschüss!